Ainda dentro da mesma regra de integração, vamos trabalhar um pouco com raiz. Então é o seguinte, eu quero a integral da raiz quadrada de x, dx. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que relembrar, que a gente tem que pensar, é o seguinte, uma raiz, na verdade, é um expoente fracionário disfarçado. Então, é um expoente em forma de fração, onde o denominador da fração é o índice da raiz. No nosso caso, a raiz é a raiz quadrada. Então, não vem o índice escrito, mas a gente sabe que é 2. E aqui o x está elevado à primeira. Não está dito, mas a gente tem que subentender. Então, o índice da raiz é 2, é uma raiz quadrada. Aí, veja, então vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Muito bom. Então, na verdade, eu estou querendo integrar uma raiz quadrada de x, mas é a mesma coisa que integrar x elevado a 1 meio, com o dx. Muito bom. Aí, a regra é a mesma. Qual é? Somar 1 ao expoente e dividir pela soma. Aí, veja, vai ficar x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Agora, eu posso enxergar esse 1, como o denominador aqui é 2, eu posso enxergar o denominador, ou o 1, como 2 sobre 2. Ah, então, 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1. Fica mais fácil, porque aí meio mais 2 sobre 2, só conservar o 2 de baixo, o denominador se conserva e soma o numerador, dá 3. E embaixo a mesma coisa. Agora, eu fiquei com x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Só que isso aqui é divisão de fração. Como é que eu divido fração? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, o 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Tá, agora ficou 2 terços de x a 3 meios. Agora nós vamos desfazer. Como está com um expoente fracionário, significa que eu posso transformar em um radical. Aí, olha lá, vai ser a raiz, o índice é 2, no caso da raiz quadrada não se coloca, e o x elevado à terceira, que foi o número que sobrou. Então, isso aqui, e aqui o mais c, certo? Mais c, não pode esquecer, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho raiz cúbica de x quadrado dx, e eu quero fazer essa integral. O que eu vou fazer? Vou de novo transformar o radical num expoente fracionário, qual seja x, a fração, o índice da raiz é 3, portanto, a fração vai ser 3. E o 2 é o que sobrou, tá? Beleza. Aí eu vou integrar essa fração aqui, esse x a 2 terços aí. Aí veja, 2 terços mais 1 sobre 2 terços mais 1. Ocorre que eu posso fazer, como o denominador é 3, eu vou enxergar esse 1 como sendo 3 sobre 3. Aí fica fácil. Conserva o denominador e soma os numeradores. 2 mais 3 dá 5. Então fica um x a 5 terços sobre 5 terços. Aí, pela propriedade da divisão, esse 3 inverte, ele sobe e o 5 desce. Tem uma inversão, que é divisão. Beleza. Aí ficou 3x a 5 terços sobre 5. Aí eu posso pegar esse x que está no expoente fracionário e convertê-lo novamente para um radical. Aí veja, o 3 é o índice, portanto é o índice da raiz. E o 5 é o expoente que sobra lá dentro afetando o x. Aí você tem esse resultado mais a constante de integração, tá? Não pode esquecer da constante de integração. Ela é muito importante. Lá na frente a gente até vai ver por quê, tá bom?